Você se lembra quando sair de casa significava realmente desaparecer? Quando seus pais não sabiam exatamente onde você estava por horas e isso era completamente normal? Quando você combinava de encontrar alguém às 6 da tarde na porta do cinema e ou você estava lá às 6 ou simplesmente perdia seus amigos? Mas você também se lembra de abrir sua primeira conta no Orkut, de passar horas escolhendo suas top 8 amigas no MySpace, de ouvir aquele plim do MSN Messenger e sentir o coração acelerar porque talvez fosse aquela pessoa. Se você viveu essas duas realidades, você não está sozinho. E você não é nem geração X nem millennial. Você é algo muito mais raro. Bem-vindo ao Curiosidades sobre Saúde. Hoje vamos falar de uma geração que os psicólogos chamam de Xennials, e aqui está o plot twist. Essa pode ser a geração psicologicamente mais adaptável que já existiu. E se você nasceu entre 1976 e 1985, esse vídeo vai explicar por que você é do jeito que é. Antes de continuar, faz o teste agora. Você se lembra do número de telefone da sua melhor amiga da adolescência de cor? Comenta sim ou não, porque isso vai revelar algo fascinante sobre como seu cérebro funciona. E já deixa aquele like se você quer entender por que essa geração tem superpoderes psicológicos que ninguém fala. Prepare-se, porque a ciência descobriu algo incrível sobre o cérebro de quem viveu essa transição. E pode ser exatamente o que explica por que você se sente jovem demais para algumas coisas e experiente demais para outras. Primeiro, vamos deixar uma coisa clara. Xennials não é só um nome fofo inventado pela internet. É um termo que pesquisadores começaram a usar há alguns anos para descrever uma microgeração muito específica. E aqui vem o primeiro dado insano. Apenas 15 a 20% da população mundial pertence a esse grupo. Se você nasceu aproximadamente entre 1976 e 1985, você faz parte de algo que os psicólogos consideram raríssimo. Uma geração que aprendeu duas formas completamente opostas de viver a vida antes de completar 30 anos. Pensa nisso. Você cresceu num mundo onde não havia Google. Se você precisava de uma informação, tinha que ir até uma biblioteca, procurar em enciclopédias, ou simplesmente perguntar para alguém e confiar. Você memorizava números de telefone porque não tinha escolha. Você esperava uma semana inteira para assistir o próximo capítulo da sua novela favorita. E se você perdesse? Azar o seu. Mas espera, porque aqui vem a reviravolta. Essa mesma geração foi a primeira a ter e-mail pessoal. A primeira a criar perfis em redes sociais. A primeira a entender o que significava estar online. A primeira a comprar coisas pela internet quando todo mundo achava que isso era loucura. Você viveu antes e depois da revolução digital. E isso mudou seu cérebro de formas que a ciência está só agora começando a entender. Comenta aqui. Você se lembra da primeira vez que usou a internet? Deixa nos comentários, eu quero saber. Mas agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. Por que exatamente essa geração se adaptou tão bem? A resposta está escondida dentro do seu cérebro e é absolutamente fascinante. Aqui está o segredo científico que explica tudo: o córtex pré-frontal. Calma, não foge. Isso é mais simples do que parece. O córtex pré-frontal é aquela parte do seu cérebro que funciona como o CEO da sua mente. É ele quem toma decisões, resolve problemas, se adapta a mudanças, controla impulsos. É literalmente a parte mais humana do seu cérebro. E aqui vem o dado que muda tudo. Um estudo publicado na revista Nature Neuroscience em 2010 mostrou que o córtex pré-frontal não termina de amadurecer completamente até por volta dos 25 anos. Alguns pesquisadores dizem que pode ir até os 28, 30 anos. Agora segura essa informação. Quando a internet explodiu, quando os celulares se tornaram comuns, quando as redes sociais apareceram, os Xennials estavam exatamente nessa janela de desenvolvimento cerebral máximo, entre os 20 e 30 anos. O momento de maior plasticidade neuronal da vida adulta. É tipo aprender um segundo idioma quando criança versus aprender na vida adulta. Seu cérebro ainda estava moldável o suficiente para absorver essa nova realidade digital, mas você já era velho o suficiente para ter uma base analógica sólida. Resultado?
Você se tornou bilíngue, não em português e inglês, em analógico e digital. E isso cria algo que os psicólogos chamam de flexibilidade cognitiva avançada. Você consegue funcionar perfeitamente nos dois mundos. Você consegue ter uma conversa profunda cara a cara sem pegar no celular a cada 30 segundos. Mas você também não tem medo de aprender um aplicativo novo. E isso não é pouca coisa, porque a maioria das pessoas só conhece um desses mundos, mas espera que ainda tem mais. Porque essa adaptação criou 3 perfis psicológicos diferentes dentro da mesma geração. E você provavelmente se reconhece em um deles. A ciência descobriu algo fascinante. Nem todos os Xenials se adaptaram da mesma forma. Existem basicamente 3 tipos de pessoas dessa geração, e cada uma desenvolveu uma relação diferente com essa transição. Tipo 1. O guardião da memória. Você é aquele que ainda guarda fotos impressas em caixas, que se emociona quando encontra uma carta antiga que um amigo escreveu à mão, que às vezes sente saudade de quando as coisas eram mais simples, mais lentas, mais presentes. Você se adaptou à tecnologia, claro. Você usa WhatsApp, Instagram, tem smartphone. Mas existe uma parte de você que nunca esqueceu como era antes. E às vezes você olha ao redor e pensa: será que ganhamos ou perdemos com tudo isso? A psicologia tem um nome para isso: nostalgia adaptativa. Pesquisadores da Universidade de Southampton descobriram que a nostalgia não é só sentimentalismo. É uma ferramenta psicológica que nos ajuda a dar sentido às mudanças rápidas. Você usa suas memórias analógicas como uma âncora emocional num mundo que muda rápido demais. E sabe o que isso significa? Você tem uma sabedoria que as gerações mais novas nunca terão. Você sabe o que se perde quando tudo vira tela. Tipo 2. O conector de mundos. Você é aquele que transita perfeitamente entre os dois universos. Você ensina sua mãe a usar o celular com paciência, mas também ensina seu filho o valor de escrever uma carta. Você trabalha com tecnologia, mas sabe desligar. Você tem redes sociais, mas também tem conversas profundas cara a cara. Você é a ponte geracional. E isso te dá um superpoder que pouquíssimas pessoas têm: empatia cross-geracional. Pesquisadores da Universidade de Michigan estudaram esse fenômeno e descobriram algo impressionante. Pessoas que vivenciaram grandes transições culturais desenvolvem uma capacidade única de entender perspectivas opostas. Você não julga quem não sabe usar tecnologia, mas também não julga quem nunca viveu sem ela. Você entende os dois lados porque viveu os dois lados. E num mundo cada vez mais polarizado, essa é uma das habilidades mais valiosas que existem. Tipo 3. O inovador adaptativo. Você é aquele que abraçou a mudança de braços abertos. Você não sente saudade do mundo analógico. Você adora a praticidade, a velocidade, o acesso. Você foi o primeiro entre seus amigos a ter smartphone, a usar aplicativo de banco, a fazer compras online. Mas aqui está o diferencial. Você não nasceu digital. Você escolheu ser digital. E isso te dá algo que os nativos digitais não têm: consciência da ferramenta. Você sabe que tecnologia é uma ferramenta, não uma identidade. Você usa, mas não é usado. Você se conecta, mas também sabe desconectar. E isso te protege de muitas armadilhas psicológicas que as gerações mais novas enfrentam. Estudos da Universidade de Stanford mostram que pessoas que migraram conscientemente para o digital têm mais controle sobre seus hábitos tecnológicos do que quem nasceu já imerso neles. Você tem o poder da escolha, e isso muda tudo. Agora me diz, qual desses 3 perfis é você? Comenta tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Eu quero descobrir qual é o mais comum entre vocês. Mas espera, porque agora vem uma parte que quase ninguém fala sobre os Xenials, e essa parte é pesada. Imagina isso. Você está entrando no mercado de trabalho, cheio de sonhos, planos, objetivos. Você está na casa dos 20 e poucos, 30 e poucos anos. Está tentando construir sua carreira, comprar sua casa, ter estabilidade. E de repente, bam! Crise financeira de 2008. O mundo desmorona. Empregos desaparecem. Economias quebram. E você está bem no meio disso tudo, na fase da vida que deveria ser de construção, mas se transforma em sobrevivência.
E aqui está o dado que ninguém te conta. Isso deixa marca permanente no cérebro. Pesquisadores da Universidade de Harvard estudaram o impacto de crises econômicas em diferentes faixas etárias e descobriram algo chocante. Pessoas que enfrentam dificuldades financeiras entre os 25 e 35 anos desenvolvem padrões cerebrais específicos relacionados à insegurança financeira crônica. Mesmo quando a situação melhora. Mesmo quando você consegue estabilidade. Existe uma voz lá no fundo da sua mente que sussurra: e se tudo desmoronar de novo? E sabe o que aconteceu? Os Xenials desenvolveram algo que os psicólogos chamam de otimismo cauteloso. Você é adaptável, sim. Você é resiliente, sim. Mas você nunca esquece que o chão pode sumir debaixo dos seus pés. E isso não é fraqueza. É sabedoria. Porque você aprendeu algo que muitas gerações levam a vida inteira para entender. Nada é permanente. E a verdadeira força não está em ter certezas. Está em saber se adaptar quando tudo muda. Mas agora vem a parte mais interessante de toda essa história. Você sabe o que os Xenials têm que nenhuma outra geração teve? Privacidade real. Deixa eu explicar. Quando você era adolescente, você fez besteira. Claro que fez. Todos fizemos. Você teve aquele corte de cabelo horrível, aquela roupa ridícula, aquela festa onde você bebeu demais, aquele relacionamento dramático que explodiu de forma épica. Mas sabe onde está o registro disso tudo? Na memória das pessoas. E só lá. Não tem foto no Instagram. Não tem vídeo no TikTok. Não tem tweet antigo esperando para ser ressuscitado e te destruir 15 anos depois. Suas vergonhas desapareceram com o tempo, e isso muda tudo sobre como você se relaciona com sua própria história. A pesquisa sobre memória autobiográfica mostra algo fascinante. O cérebro humano está programado para editar nossas memórias com o tempo. Aquela briga que parecia o fim do mundo, hoje é só uma história engraçada. Aquele momento super constrangedor, hoje você ri. Esse processo se chama reconsolidação da memória e é essencial para a nossa saúde mental, porque nos permite reinterpretar nosso passado, aprender com ele e seguir em frente. Mas quando tudo fica permanentemente documentado, quando aquela foto de 15 anos atrás está lá, eternamente acessível, esse processo natural fica bloqueado. Os Xenials foram a última geração a ter o privilégio de esquecer. E mais importante, a ter o privilégio de se reinventar sem carregar o passado digitalmente nas costas. Você teve a liberdade de errar em privado. E isso te deu algo precioso, a permissão para crescer. Comenta aqui, você tem alguma memória vergonhosa que agradece a Deus que não foi documentada? Eu aposto que sim. Mas agora, o fechamento que vai mudar como você vê tudo isso. Então vamos recapitular essa jornada incrível. Você descobriu que Xenials não são só uma etiqueta da internet. São uma microgeração raríssima que viveu uma transição histórica única. Que seu cérebro estava no momento perfeito de plasticidade quando o mundo mudou. Que você se tornou bilíngue cultural, capaz de transitar entre dois mundos que a maioria das pessoas só conhece um. Você viu que existem 3 perfis diferentes de Xenials, cada um com suas forças psicológicas únicas. Que você carrega marcas da crise de 2008, mas que essas marcas te ensinaram resiliência real. E que você teve o privilégio de crescer, errar e se reinventar em privado, algo que as gerações futuras nunca terão. Mas aqui está a grande lição. Você vive numa contradição constante, independente, mas conectado. Analógico mais digital, nostálgico mais inovador, jovem demais para algumas coisas, experiente demais para outras. E sabe o que é mais bonito? Você não precisa escolher um lado, porque talvez ser Xenial não seja sobre pertencer a uma geração ou outra. Talvez seja sobre entender que você contém múltiplos mundos dentro de você. E que num mundo que muda cada vez mais rápido, ter vivido uma grande transição te deu a habilidade mais valiosa que existe: saber se adaptar sem perder quem você é. Porque no final, não importa se você prefere uma carta manuscrita ou um WhatsApp. Não importa se você guarda fotos impressas ou só digitais. O que importa é que você sabe valorizar os dois. E talvez essa seja a verdadeira sabedoria, não escolher entre o passado e o futuro, mas carregar o melhor dos dois. Agora, eu
quero saber de você. Você se sentiu representado nesse vídeo? Comenta "Sou genial" com orgulho, se você faz parte dessa geração rara. Qual dessas características te define mais? O bilinguismo cultural? A resiliência? A memória privada? Deixa nos comentários. Marca aquele amigo que também é genial e que precisa assistir isso. Ele vai se emocionar, eu garanto. Se você chegou até aqui, você faz parte do nosso grupo de pessoas que não tem medo de olhar para dentro e entender quem são de verdade. Deixa aquele like se esse vídeo te fez enxergar sua própria história com outros olhos. Compartilha com aquele amigo que cresceu contigo e viveu tudo isso ao seu lado. E ativa o sininho porque no próximo vídeo vamos falar sobre por que algumas pessoas não se importam com o próprio aniversário e a psicologia por trás disso. E a ciência vai te surpreender. Aqui no Curiosidades sobre Saúde, a gente mergulha na psicologia, na ciência e na experiência real de pessoas que querem entender como a mente humana realmente funciona. Até o próximo vídeo e lembra, você não é velho demais, nem novo demais. Você é exatamente quem deveria ser.